Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Gilberto, professor, pesquisador da nossa gloriosa história da Baixada Fluminense. E hoje vou falar com vocês aqui um pouco da história, da colonização portuguesa do Recôncavo da Guanabara, voltado para o município de Duque de Caxias, do meu município de Duque de Caxias, naquela região onde ficava localizada tanto a Vila de Iguaçu como a Vila de Estrela. Bom, temos que, para isso, contar um pouco da história dessa colonização. Inicialmente, os colonos portugueses que vieram para a nossa região da Baixada Fluminense, no Recôncavo, no fundo da Baía de Guanabara, em sua grande maioria eram judeus, criptojudeus, cristãos novos, sefarditas, que vieram para a Baixada Fluminense justamente para poder colonizá-la, plantando principalmente a cana-de-açúcar, no ciclo do açúcar. Isso eu estou remetendo ao século XVI, a meados até o final do século XVI, quando esses portugueses vieram para o Recôncavo da Guanabara, a partir de sesmarias doadas por Mendes Sá e Estácio de Sá. Toda essa região pertencia à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Não existia ainda os municípios que nós conhecemos, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé. Não existia nada disso, existia apenas a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E o que eu posso falar para vocês é que todos os rios, precisamente da minha região de Duque de Caxias, todos esses rios eles foram colonizados. Os vales desses rios eram vales muito férteis, onde se plantando tudo dava, na verdade. Um clima tropical, um clima propício, principalmente à plantação de cana-de-açúcar, que naquela época pelos judeus era chamado de mel bíblico, porque realmente era uma atividade muito rentável, desde o século XVI. E o que eu posso falar para vocês aqui, por exemplo, eu posso indicar para vocês aqui, retornando ao ano de 1571, quando surgiu a primeira sesmaria da nossa região de Duque de Caxias, que era a sesmaria de Brás Cubas, que foi um colono português que recebeu de Mendes Sá vastos territórios ao redor do rio Meriti, o atual rio Meriti. Então aqui eu tenho o rio Meriti, limite entre Duque de Caxias e Vigário Geral. Logicamente que o Rio Meriti ele foi retificado no decorrer do século XIX, século XX. Então nós temos ali o canal Meriti, Quando pegamos ali o Parque das Missões, o Trevo das Missões, naquela região entrando em Duque de Caxias pela rodovia Washington Luiz BR-40 ou pela Bulhões Marcial, onde tem aquela ponte de arco antiga da Rio Petrópolis, entrando na Avenida Presidente Kennedy, em Caxias. Toda aquela região ali era uma região que pertencia a Sesmarias de Brás Cubas, Isso foi entre 1566 e 1571. E ali era uma grande produtora de cana-de-açúcar, na verdade. Então, essa vasta Sesmaria de Brás Cubas é que deu origem ao povoado de Meriti. Não existia Duque de Caxias, existia um arraial de Meriti. E bem na orla da Baía de Guanabara, lembrando que esse mapa que eu desenhei aqui rudimentar no quadro, só para poder entender, é um mapa original da Baía de Guanabara, o mais próximo possível antes dos aterros. Existia ali, atrás do Hotel Capri, na rodovia Washington Luiz, num pequeno outeiro, num pequeno morro, uma pequena capela, chamada Capela de São João Batista de Tragaponga, Capela de São João Batista de Tragaponga, a origem do arraial de Meriti. Logicamente que no século XVI, século XVII, até século XVIII, a orla da Baía de Guanabara, ela batia naquele morro ali onde ficou o Hotel Capri. Logicamente foi tudo aterrado. Por isso que aquela região ali por trás do Hotel Capri é chamada de Parque Beira-Mar, porque o mar ele beirava aquela região, a Baía de Guanabara. E Tragaponga, porque ali existiam diversos peixes, que tinham um nome de Tragaponga que significa peixe martelante. Eu não sei dizer por que recebeu o nome de peixe martelante, o termo tupi, mas era o nome da região, São João Batista de Tragaponga. Depois mudou o nome para São João Batista de Meriti. Então toda São João de Meriti, como o centro de Duque de Caxias, pertenceu a Sesmarias de Brás Cubas, entre 1566 e 1571. Bom, o rio Sarapuí, ele não era unificado ao rio Iguaçu, ou rio
Iguaçu com 2 S, na grafia da época, né? Iguaçu ou Aguaçu ou Guaguaçu. Existia, na verdade, cada um tinha sua foz na Baía de Guanabara. E eu tinha aqui a Sesmaria de Cristóvão Monteiro, né? Que é a Sesmaria que deu origem àquela região de São Bento, onde fica a capela de São Bento, né? Dos Homens de Cor, São Bento de Iguaçu, que na verdade é uma região que também era uma grande produtora, um grande engenho de açúcar no século XVI, que pertencia aos padres beneditinos, né, que chegaram na região de Iguaçu e ocuparam toda aquela região da Baía de Guanabara, do Rio, da Foz do Rio Iguaçu até aproximadamente Xerém, né? Toda aquela região onde está localizada ali São Bento, parte do lote 15, Vila Rosário, Pilar, Saracuruna, né? É bom lembrar que a origem da igreja Nossa Senhora do Pilar do Iguaçu, que teve a sua construção iniciada em 1612 e terminada em 1696, toda essa região da igreja do Pilar, ela pertencia à Sesmaria de Cristóvão Monteiro, né? Ou seja, do São Bento até Saracuruna e até Xerém também. Só que a origem da igreja do Pilar não foi no Pilar propriamente dita, foi em Saracuruna, na região do Morro do Cangulo. Esse morro não existe mais, foi um morro devastado, né? Ele foi totalmente cortado, esse morro, e em cima do Morro do Cangulo existe uma capela chamada, uma capela de taipa de pilão chamada Capela de Nossa Senhora das Neves. Foi a origem da freguesia do Pilar. Isso também foi em 1571. Né? Importante dizer também que do limite entre Duque de Caxias e Magé, nós temos aqui um histórico, né? Hoje é chamado de Rio Estrela, cada Vila de Estrela. Só que Vila de Estrela foi século XIX. Aquele rio ali era chamado Rio de Anhomirim ou Inhomirim. Rio Inhomirim. É o rio histórico, né? Inhomirim. É o rio que deu origem a toda a região de Estrela. Parte de Duque de Caxias, Petrópolis, que era chamada Córrego Seco, e o lado ocidental de Magé também, né? É muito importante dizer que esses rios pertencem à bacia de Duque de Caxias. Bacia do Rio Estrela, antigamente Rio Mirim, bacia do Rio Iguaçu, porque o Rio Sarapuí foi unificado ao Rio Iguaçu, e bacia do Rio Meriti. Tá? O importante dizer também é a origem, né, principalmente das duas vilas principais que formaram o município de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, que foi a chamada Vila de Iguaçu, no Rio Iguaçu, na beira do Rio Iguaçu, vou colocar aqui, ó, Vila com 2 L's, é a grafia correta até o século XVIII, Vila de Iguaçu com 2 S's, Vila de Iguaçu. Atualmente a Vila de Iguaçu, ela é conhecida como Iguaçu Velho. E onde é que fica Iguaçu Velho? Iguaçu Velho fica naquela região entre Vila de Cava e Tinguá, onde temos ali o Porto Iguaçu, nós temos ali Porto de Saveiros, de Tronco da Maré, Porto de Cebola, Porto do Pinto, Porto do Viana, Porto do Nóbrega. Então é uma região que atualmente é erma, né? Entre Vila de Cava e Tinguá, ali beirando a Estrada Federal de Tinguá, que temos ali a Torre Sineira da antiga igreja de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, que teve sua construção iniciada em 1699 e concluída em 1719. Nós temos ali também o cemitério de Iguaçu, que tem uma placa na Estrada Federal, uma placa marrom escrito Cemitério dos Escravos, né? Temos 2 cemitérios lá, o cemitério mais novo e o cemitério bem antigo. Antigamente era chamado cemitério dos ricos e dos pobres, né? Fica em frente à Torre Sineira, o cemitério de Iguaçu, o cemitério velho de Iguaçu, da antiga Vila de Iguaçu. E nós temos também na beira do rio Mirim, entre o rio Saracuruna e o rio Mirim, né? A antiga Vila de Estrela, Vila com 2 L's, de Estrela com 2 L's também. A Vila de Estrela, ela foi fundada em 1846 e teve a sua extinção, né, por decreto, em 1891. Quando a Vila de Estrela foi transferida a sua sede para a raiz da serra da Vila de Estrela, lá em Vila Iomirim, né? Bom, vamos por etapa aqui. Vila de Iguaçu, ela teve a sua origem em 1833, é a origem da cidade de Nova Iguaçu. Por que é Nova Iguaçu? Porque Nova Iguaçu, na verdade,
ela surgiu com uma estação ferroviária chamada Estação de Machambomba, da Estrada de Ferro Central do Brasil, Estrada de Ferro Dom Pedro II. Essa estrada de ferro, né, a estação de Machambomba, ela foi uma pioneira, ela foi aberta em 1858. Só que a Vila de Iguaçu já existia em Vila de Cava em 1833 e também teve a sua extinção em 1891. O importante falar também é o seguinte, que toda a região da Baixada Fluminense, ela foi desanexada da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1833, com a origem da Vila de Iguaçu, que englobou Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João, Milópolis, Mesquita, Queimados, Japeri, né? Todas as cidades da Baixada Fluminense eram na Vila de Iguaçu. E a Vila de Majepe, que foi fundada lá na região do Cais da Piedade, né? Lá em frente ao portal de Magé, no Cais da Piedade, onde se iniciava a estrada de ferro Teresópolis, né? Em direção ao alto da Serra do Soberbo, toda a Vila de Majepe, ela foi fundada em 1565 por dois sesmeiros, dois portugueses, Simão da Mota e Cristóvão de Barros. Aí no século XVI, no final do século XVI, início do século XVII, é que a Vila de Magé foi transferida para o local chamado Local de Magé, que fica naquela igreja ali no centro de Magé, a igreja de Nossa Senhora da Piedade de Magé, no centro de Magé, que passou a ser a sede da Vila de Magé. Porque na verdade Magé, ela se iniciou, a colonização de Magé se iniciou na orla da Baía de Guanabara, na região do Cais da Piedade. Tá? E depois de 100 anos que foi transferida para o centro de Magé. Bom, mas voltando aqui para a região, porque são diversos assuntos, né? Então a gente vai destrinchando, vai abrindo leque aqui na Baía de Guanabara. Tem muita coisa para se falar. E o vídeo tem que ser bem curto, né? Bom, retornando aqui. A Vila de Iguaçu, na verdade, ela começou a ser ocupada em 1699 com a fundação da Igreja de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu. A Vila de Iguaçu surgiu em 1833, mas a ocupação é desde 1699. Tá? Uma coisa que é importante falar também é que a Vila de Estrela, né, ela se iniciou, a sua fundação foi em 1846, mas lá na Vila de Estrela já existiu o Porto da Estrela. O Porto da Estrela, ele surgiu em 1590, né, com a ocupação portuguesa pelo Rio Mirim, plantação de cana-de-açúcar, desde 1590. Em 1650, foi erguida na beira do rio Mirim, por um português chamado Simão Botelho, uma capela dedicada a Nossa Senhora dos Mares, que atualmente está em ruínas, né? Um local bastante ermo. Essa capela foi fundada em 1650 e foi a origem da ocupação territorial daquela região, lá dentro do Parque Estrela, em Magé, limite com o Duque de Caxias pelo Rio Estrela, né? Em 1846 foi elevada a uma vila, né? Vila, na verdade, no tempo da colônia do Império, era como se fosse uma cidade atualmente. Tanto é que a Vila de Estrela era uma cidade, seria hoje a cidade da Estrela, uma cidade inexistente. Existia ali a Vila de Majepe, a Vila de Estrela e a Vila de Iguaçu, cada um na sua época. É bom frisar isso. E é importante dizer que toda a Vila de Estrela, ela pegava parte do município de Magé, naquela região do Guia de Pacubaíba, né, até Vila Iomirim, toda a cidade de Petrópolis, que era chamada de Córrego Seco, era chamada Vila de Estrela, né, freguesia de Iomirim, Serra Acima, e toda essa região aqui de Duque de Caxias, que pertence atualmente ao 3º distrito e ao 4º distrito, ou seja, o distrito de Imbaria e o distrito de Xerém. Tudo isso pertencia à Vila de Estrela. Tá? Então a Vila de Estrela, ela englobava o que atualmente seriam 3 municípios. Metade de Duque de Caxias, metade de Magé e toda a cidade de Petrópolis e Serra Acima. Seria a Vila de Estrela. Né? Lembrando que aqui eu estou colocando praticamente 300 anos em um mapa. Quer dizer, o mapa vai ficar todo rabiscado, isso é natural. A Vila de Iguaçu, desde 1833, ela ia até onde atualmente está localizado o município de Miguel Pereira, que não existia Miguel Pereira, era chamada Vila de Vassouras, Vila de Vassouras, Estrada do Comércio, Estrada da Polícia, Caminho de Xinguá. Então a Vila de Iguaçu, ela surgiu pela necessidade de escoar o café
do Vale do Paraíba até a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui no Cais dos Mineiros, atual Praça 15. Cais dos Mineiros. Ou seja, eu estou colocando aqui o ciclo do ouro e o ciclo do café. Pelo ciclo do café, que foi no século XIX, todo o café vindo da Vila de Vassouras, do Vale do Paraíba, vinha Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten, Miguel Pereira, né? Esse café escoava pela estrada o caminho do Tiguá, a estrada do comércio, chegava na Vila de Iguaçu, no Porto Iguaçu, ou num dos 5 portos que existiam na beira do Rio Iguaçu, e era escoado pelo Rio Iguaçu, Baía de Guanabara, até a Praça 15. Tá? E daqui era exportado para a Europa, né? Mas o centro, na verdade, era a cidade do Rio de Janeiro, a capital da colônia do Império. Bom, em relação à Vila de Estrela, né? Retornando para o ciclo do ouro, todo o ouro que descia pelo Pilar, pelo Caminho Novo de Garcia Paz, ou Caminho Novo do Pilar, né? Que foi a segunda estrada real existente no estado do Rio de Janeiro. A primeira foi o Caminho do Paraty, pela Baía de Sepitiba, pela Zona Oeste, Baía de Sepitiba, subindo Taubaté, São Paulo, né? Esse é um outro assunto. Mas em 1699, entre 1699 e 1704, Garcia Rodrigues Paz, que foi um sesmeiro, ele abriu do Planalto Mineiro até a atual Igreja do Pilar, o Rio Marobaí, que é o nome antigo do Rio Pilar, uma picada, um pequeno caminho para poder escoar o ouro vindo de Minas Gerais até a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a parte final do caminho, a parte inicial era o Planalto Mineiro, né? A parte final era a Igreja do Pilar, onde esse ouro embarcava pelo Rio Pilar, o antigo Rio Marobaí, descia pelo Rio Iguaçu, Baía de Guanabara até o Cais dos Mineiros, daí para Portugal. Bom, e uma outra variante desse caminho novo que surgiu foi a variante do caminho novo, ou o caminho do Proença, Bernardo Soares de Proença, ou o caminho do Iamirim, que foi aberto, né, de Minas Gerais, passando por Petrópolis, por Córrego Seco. O caminho do Pilar vinha para Partido Alferes e Xerém, tá? Por onde a serra era mais íngreme, mais escarpada. E o caminho do Proença, o caminho do Iamirim, que foi aberto em 1723, 1724, que foi calçado em 1808 por Dom João VI, ele vinha de Minas Gerais, descia por Córrego Seco, Petrópolis, a Estrela, Serra Acima, e chegava até o Porto da Estrela, para ser escoado pelo Rio Iamirim, Baía de Guanabara, Cais dos Mineiros. Então nós temos aqui duas rotas, uma pelo Rio Iamirim e uma pelo Rio Iguaçu e Rio Pilar, para poder escoar ouros de Minas Gerais. Tá? O caminho do Pilar foi aberto 20 anos antes do que o caminho do Proença, que foi uma variante do caminho do Pilar, por onde a serra era menos íngreme, tinha uma altitude menor. A altitude por Petrópolis é menor do que por Xerém e Partido Alferes. A verdade é essa. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês aqui, de uma forma até misturada, né? Os assuntos estão misturados aqui, reconheço isso. Mas a dinâmica é essa, tem que ser uma coisa muito rápida. Eu tenho 300 anos de história aqui para contar para vocês. Esse seria o mapa da Baixada Fluminense no século XVI, século XVII até século XVIII, finalzinho do século XVIII, século XIX. Né? Os caminhos do ouro, os caminhos da fé, com a Igreja do Pilar, Nossa Senhora dos Mares, Igreja de Nossa Senhora Piedade de Iguaçu, e o caminho do café, necessariamente para Iguaçu, vindo do Vale do Paraíba, ok? Espero ter sido compreendido nessa modesta explicação aqui, né? Pessoal, um grande abraço a todos vocês, valorizem a história da Baixada Fluminense. Se vocês quiserem conhecer o seu futuro, valorizem o seu passado, que já foi muito glorioso. Muito obrigado a todos vocês.